Olá, pessoal. Eu me chamo Paula Fernanda, sou enfermeira, infectologista, e vamos hoje falar sobre prevenção de acidentes ocupacionais por risco biológico. Os objetivos da aula serão descrever o perfil dos trabalhadores que estão em risco biológico, apresentar brevemente a NR32 com os 4 tipos de classificação de riscos biológicos e apresentar as principais formas de uso de EPI para cada tipo de paciente, para cada tipo de precaução de contato, gotícula, aerossóis, conforme apropriado. Vamos, então, mostrar aqui um pouco do perfil de mortes causadas por doenças infecciosas em adultos em países em desenvolvimento. Podemos observar que o gráfico teve uma grande mudança entre 97 a 2020 no que diz respeito à infecção pelo HIV. Vemos ali que saltou de 8,6 para 37,1, e a tuberculose ela ficou meio que estagnada, porém, em grande porcentagem ainda, em torno de 54%. As doenças como malária foram reduzidas, assim como as infecções respiratórias. Acreditamos que seja devido ao uso de profilaxia por vacinas e também por conta da malária, por ter uma vigilância epidemiológica e medicação para tratamento e também profilaxia medicamentosa. Esses pacientes com essas doenças infecto-contagiosas e outras podem ser internados, os materiais biológicos podem ir para os laboratórios, onde serão manipulados, serão manipulados por profissionais da área da saúde. Portanto, os profissionais da área da saúde são os que se encontram em maior risco de acidentes de trabalho por risco biológico, por pérfuro cortante, por materiais contaminados, sangue, fluidos corporais, secreções, agentes microbianos e até mesmo infecção cruzada. Observando aqui esse grupo de risco entre 23 mil trabalhadores, nós podemos ver que os profissionais de enfermagem são os mais afetados em relação a acidentes de trabalho com materiais contaminados, com exposição a sangue. Vou usar aqui o nosso pointer. Podem ver aqui nesse gráfico em pizza, 43% são de profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos. Em seguida, vem os médicos, seguidos pelos técnicos em geral, podem ser técnicos de laboratório, e pessoal da limpeza, estudantes, setores administrativos, pesquisadores, entre outros. Essas informações são relevantes para trazer um perfil dos trabalhadores no Brasil. No mundo todo, há uma subnotificação de acidentes do trabalho relacionados a riscos biológicos. Por exemplo, eu estava vendo um artigo sobre notificação de acidentes de trabalho entre profissionais que trabalham em aviários. E na Espanha, esse número de acidentes com zoonoses é muito alto, chegou a 482 notificações em um ano, em apenas um ano. Já no Brasil, foi muito baixo o número de notificação. Então, há uma subnotificação por questões sociais, questões culturais. Muitas pessoas têm medo de notificar e perder o emprego,
muitos empregadores ou muitos médicos talvez não subestimem aquele acidente de trabalho e deixa passar. Por isso é muito importante nós estudarmos a NR32, que é a norma regulamentadora 32, que foi instituída em 2005 pelo Ministério do Trabalho. Então, o acidente de trabalho, de acordo com a Previdência Social, é todo aquele acidente que ocorre dentro do ambiente do trabalho e pode levar a lesões permanentes ou não, ou até mesmo à morte, né, do trabalhador. Por conta dessa grande quantidade de acidentes de trabalho relacionados à infecção, relacionados ao risco biológico, entre outros, no Brasil foi criada essa norma para que os serviços de saúde possam seguir essas normas e minimizar esses riscos e danos aos seus trabalhadores. Para que os trabalhadores possam exigir seus direitos, eles precisam conhecer essa norma. E também é muito importante para os futuros profissionais de saúde, futuros empregadores, conhecerem essa norma e aplicarem essa norma no seu trabalho, porque ela vem trazendo requisitos básicos que não podem faltar no ambiente de trabalho relacionado à saúde, como, por exemplo, medidas de proteção, né, aos trabalhadores desse serviço, não só os trabalhadores direto com a saúde, como os médicos, enfermeiros, médicos, técnicos de laboratório, mas também pessoas de apoio, como pessoas que trabalham na higienização, pessoas que trabalham no transporte de pacientes. Nessa figura, nós podemos observar que o ambiente de trabalho ele pode ser muito insalubre em relação à transmissão de infecções virais, né, respiratórias, e isso pode levar a absenteísmo, faltas, adoecimento e até mesmo a depressão, porque o profissional fica preocupado, ansioso em perder o seu trabalho e acaba indo trabalhar doente a si mesmo, né? Então, é importante que toda ocorrência de acidente de trabalho que envolva riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, seja comunicado, seja emitida uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, né? E eu não sei se vocês já têm experiência com isso, mas vocês podem observar que, às vezes, alguém no seu trabalho, ou aconteceu de alguém se acidentar, não, deixa para lá, às vezes caiu de uma escada, machucou, e preferiu não fazer uma CAT. Mas se envolver risco biológico, tem que ser emitida uma CAT, ok? Mesmo que o trabalhador não seja afastado, essa CAT ela tem que ser feita. E esses trabalhadores devem comunicar ao serviço a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, vamos lá. Uma das normas das cláusulas da NR32 vem assegurar uma coisa básica que a gente pensa que é óbvio, que tem, mas tiveram que fazer nessa norma e com infrações para que haja em locais insalubres, locais onde exista a possibilidade de exposição ao risco biológico. Nesses locais tem que ter um lavatório para a higiene das mãos, com água, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Parece uma coisa assim tão simples, tão óbvia, mas que ainda é muito comum você ir em locais e não encontrar isso em algumas clínicas, hospitais, postos de saúde. Então, é importante que o gestor,
conheça essa NR32. É importante que o trabalhador conheça essa NR32 e possa ajudar a conversar para que isso venha a ser implementado no seu local de trabalho, né? Isso vai ajudar a prevenir outros danos mais custosos ao trabalhador e ao próprio empregador e ao próprio sistema de saúde. Então, um exemplo, trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória, com um documento liberando para o trabalho. E quantas pessoas não têm esse conhecimento e vão trabalhar com machucado no braço, com machucado no dedo, e ali se ele vai trabalhar com saúde, ele vai estar levando contaminação para ele mesmo, né? Ou até mesmo para um paciente ou uma outra pessoa. Empregos informais, tem medo de perder o trabalho. Por isso é importante nós conhecermos os nossos direitos. Voltando aqui vocês podem ver um aviário, né, o criadouro de aves, e aqui o profissional está usando uma roupa adequada, um macacão, um EPI, uma touca, e sabemos que nos pequenos criadouros isso não é realidade, né? E há muitas doenças relacionadas às aves que podem ser transmitidas para os seres humanos, né? Vamos falar dessas doenças mais à frente, ok? Então, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimentas de trabalho adequadas em condições de conforto. E esses EPIs descartáveis ou não, eles devem estar à disposição dos trabalhadores em boa quantidade, né? De forma que seja garantido o fornecimento ou a sua reposição. Então, pessoal, nós estamos ainda no meio de uma pandemia, não é? A pandemia já tem aí mais de um ano, e eu vivi dentro dessa pandemia e eu vi o que foi o medo de não ter EPI, o medo de faltar capote, o medo de faltar máscara. E nós tivemos que fazer, no começo, um racionamento, porque não tinha previsão de aonde comprar, o mundo todo estava comprando, os Estados Unidos tinham comprado quase tudo, então a gente teve que reutilizar aquelas viseiras, passar álcool, higienizar e guardar e usar mais uma vez. Até mesmo a máscara N95, muitas das vezes nós tivemos que, quando eu falo, não sou eu, o Brasil, o mundo teve que reutilizar uma vez, pelo menos, a máscara, se tivesse em bom estado, porque era um risco muito grande de faltar esses insumos, esses EPIs, no começo da pandemia. Então, isso levou ao Brasil ser o país em primeiro lugar no mundo de morte de profissionais de enfermagem no mundo, né? Eu estava lendo sobre isso no site do COFEM, e um dos fatores que levaram a isso também foi a falta de EPI, as condições socioeconômicas dos profissionais de enfermagem, que têm 2, 3 empregos, cargas, turnos de trabalho duplos, triplos, triplicados, e leva a essa grande exposição a riscos biológicos e falta do EPI adequado. Vocês viram aí na televisão, mostrou pessoas trabalhando sem o EPI adequado, não é? Então, infelizmente, é uma realidade do nosso país, e nós temos que conhecer nossos direitos para podermos mudar e exigir que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Então, aqui, os trabalhadores que utilizarem pérfuros cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Então, pessoal, você que é médico, veterinário, médico, enfermeiro, etc. e tal, cada um vai ser responsável pelo seu descarte do material pérfuro cortante.
Isso é importante para a sua segurança e para a segurança do seu colega, porque você sabe o que você usou, o que você colocou naquela bandeja. Você vai, se você for trabalhar num local, vai lá fazer um procedimento, apenas passar um catéter de hemodiálise, por exemplo, e você larga tudo lá e o pessoal que trabalha ali naquele local que vai ter que tirar. Não, é perigoso, é um risco de infecção, um risco de acidente com pérfuro cortante, ok? Então, cada um deve ser responsável pelo seu descarte, do seu material. E o empregador deverá fornecer as vacinas que não estão no calendário do Programa Nacional de Imunização. Se o empregado trabalhar com algum agente biológico de risco e que exista vacina na rede privada, ele tem direito a receber essa vacinação, ok? Por exemplo, a meningite ACWY, se alguém trabalha com esse público ou manipula esse tipo de material, de líquor, etc., tem direito de receber essa vacina, que não tem de graça ainda no SUS para todas as pessoas, né? Só para alguns grupos de risco. Aqui nessa figura, a NR32 também vem dizer que é proibido você deixar o seu local de trabalho com o seu jaleco, com a sua roupa que você estava usando naquele local, porque o seu jaleco está contaminado com fungos, bactérias, gotículas, e você está levando ali para um ambiente de refeitório, de comida, andando pela rua. E, assim, eu vi outro dia, perto de um hospital na Zona Sul, um hospital bem conceituado, uma funcionária andando na rua, com aquele uniformezinho de lá, pijaminha. Então, isso acontece na rede privada, na rede pública, isso é falta de conhecimento, isso é ignorância, né? Quando você vê uma pessoa assim, você pode saber que essa pessoa, ela é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre transmissão, de infecção, de vírus, de bactérias. Eu não sei nem se ela pode ser chamada de profissional de saúde. Não, uma pessoa que não tem consciência. Isso até é comum entre os estudantes, porque os estudantes estão ainda aprendendo, né? Estão ainda empolgados com aquela nova profissão e quer botar a roupa branca, quer colocar o jaleco, tá muito ansioso para exercer a sua função. Mas profissionais, né, já formados, é inadmissível andar pelos corredores fora do ambiente do hospital, ir em auditório. Eu fui outro dia numa palestra num hospital enorme, grande, federal, bom, um hospital muito bom. Várias pessoas daquele hospital que foram assistir a palestra foram para o auditório de jaleco. E isso é muito, muito perigoso, isso é falta de consciência, não é? Com os pacientes que estão lá internados, não é? Você pode levar, a gente estudou sobre a candidemia, a gente estudou sobre o biofilme, e a gente sabe que nossas mãos, a gente pode sim contaminar os pacientes através das nossas mãos, podemos estar colonizados com várias coisas, né? Cândida, Marsa, etc. Então, deixo aqui que isso está na norma e não pode sair do seu local de trabalho com a roupa de trabalho que usou lá. Então, aqui, para sua conscientização, o primeiro passo para você evitar infecção hospitalar e para você se contaminar é lavar as mãos. Lavar as mãos sempre vai ser o mais importante. E quando você tem que lavar as mãos? Existem 5 momentos que isso aqui vai ficar na sua cabeça, assim, na prática vai ficar assim rápido.
Você não vai ter que ficar 1, 2, 3, 4, 5. Não, isso aqui você vai fazer no automático. Antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo ou asséptico, antes de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, pessoal. Não substitui. Então, é muito importante vocês aprenderem a forma correta de lavar as mãos, tá? Aí, vou falar um pouquinho sobre o álcool A70, o álcool gel A70. Existem algumas dúvidas, né? Vou tirar aqui meu vídeo para vocês poderem ler. Existe, assim, algumas dúvidas sobre se o álcool gel é eficaz ou não. Sim, o álcool... Existem estudos, esse estudo eu peguei da Anvisa, tá? E vem dizendo, sim, o álcool gel, ele é recomendado, tá? Ele tem muitas vantagens, tá? E tem algumas desvantagens também. Eu vou explicar para vocês. Ele pode ser usado desde que a sua mão não esteja suja, aparentemente, nem molhada, tá? Ele promove a redução microbiana e requer menos tempo para aplicação, tá? Ele causa menos irritação do que higienizar as mãos com sabonete. E também ele é mais fácil de estar disponível em qualquer lugar. Você vai no corredor, você pode passar um álcool gel na mão, você pode levar um álcool gel na bolsa, né? Então, a disponibilidade é mais fácil. Já o lencinho umedecido com álcool não tem essa mesma eficácia, tá? E o álcool gel, você tem que friccionar ele nas mãos até que ele tenha sido totalmente evaporado, ok? Tem que colocar numa quantidade adequada, não adianta colocar em pouca quantidade. Existe um estudo que mostrou um relato de uma queimadura numa profissional por eletricidade estática, onde ela tinha colocado o álcool gel na mão e não tinha secado direito, ela foi mexer no capote, que era de um material que provocou eletricidade estática, e ela foi pegar na maçaneta da porta ali, ela tomou um choque. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Sim, o álcool gel, ele previne as vantagens, ele previne a transferência de patógenos hospitalares, ele é excelente germicida, tá? Foi comprovado em teste in vitro, ele é bom contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, e ele também é bom contra patógenos multiresistentes, como MRSA e VRE, que são muito comuns no ambiente hospitalar. Aqui. O Mycobacterium tuberculose também, ele é sensível ao álcool gel A70, mas é importante que a formulação seja de 60 a 70, no máximo 80. Acima disso já não tem tanto efeito, tá? Vamos lá. Ele é bom também contra herpes simples, HIV, influenza, vírus sincicial, respiratórios e vírus vacínia. É também bom contra vírus da hepatite B e C, que são inativados pelo álcool de 60 a 70, e reduz títulos virais da hepatite A. Tem atividade viruicida contra o poliovírus, tá? Então, numerosos estudos em vivo têm mostrado que os álcoois são efetivamente reduzem a contagem bacteriana das mãos, tá? Eles são mais efetivos na higienização das mãos de profissionais de saúde quando comparado aos sabonetes comuns ou com antissépticos. E aqui as desvantagens do álcool gel é o seguinte: se a mão estiver suja ou molhada, ele não vai fazer efeito. Ele também não é esporicida, não atua contra esporos nem contra parasitas. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um paciente que esteja com diarreia, tá? Você precisa lavar as mãos com água e sabão e usar a luva,
tá? Somente passar o álcool não tem uma eficácia grande, porque ele não é bom contra parasitas, tá? Então, por ele não ser tão bom contra parasitas, nos serviços de saúde em áreas tropicais, essa falta de atividade do álcool contra os parasitas é um aspecto bem preocupante, tá? No que se refere à promoção do álcool gel. Por isso, nessa situação, recomenda-se lavar as mãos com água e sabonete para garantir a remoção mecânica dos parasitas. Ele tem uma atividade residual baixa, tá? Ele não fica muito tempo na pele ali protegendo. Então, se você juntar, estudos falam também nesse artigo da Anvisa que se você misturar ele com clorexidina alcoólica, ele tem um resíduo maior. E ainda também tem falta estudos para comprovar qual tipo de álcool tem uma formulação melhor, se é o álcool em gel, se é o álcool espuma ou se é o álcool solução. Alguns estudos dizem que o álcool solução, que é o líquido, né, ele é melhor. Outros já dizem que a formulação em espuma é melhor. Ainda falta mais estudos para comprovar isso. Mas, no geral, pode-se usar o álcool gel à vontade no hospital, tá? Na impossibilidade de lavar as mãos, pode usar o álcool gel, sim. Desde que você use ele de forma correta, friccionando bem as mãos até que desapareça todo o produto das mãos. Continuando aqui com a nossa aula, vou passar um vídeo para vocês sobre a lavagem das mãos. Peço que vocês prestem bem atenção. Retire os adornos, anéis, alianças, pulseiras, relógio, etc. Arregace as mangas até a altura do cotovelo. Faça a higienização simples das mãos por 40 a 60 segundos, executando os seguintes passos. 1. Abra a torneira sem encostar-se na pia e mantendo as mãos mais baixas que os cotovelos, molhe-as por completo sob a água corrente. 2. Aplique o sabonete sem encostar no orifício, em boa quantidade. 3. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 4. Friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. 5. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. 6. Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, com movimentos de vai e vem e vice-versa, segurando os dedos. 7. Friccione o polegar direito com o auxílio da mão esquerda e vice-versa, realizando movimentos circulares. 8. Friccione as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita fechada em concha, fazendo um movimento circular e vice-versa. 9. Friccione o punho esquerdo com o auxílio da mão direita, realizando um movimento circular e vice-versa. 10. Enxague bem as mãos e punhos, deixando a água correr das mãos para o antebraço. Evite o contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. E no caso de torneiras com fechamento manual, utilize papel toalha para fechá-las, desprezando-o após o fechamento.
Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas palmas das mãos e seguindo pelos punhos. Descarte o papel em local adequado. Obrigada. Então, aquele foi o vídeo sobre a lavagem das mãos, né? Vamos praticar para a gente poder ficar com a mão bem limpinha. Então, o que é risco biológico? É a exposição que o profissional de saúde tem a micro-organismos, vírus, príons, fungos, toxinas, que podem ser geneticamente modificados ou não. Os riscos biológicos, o risco biológico, ele é classificado em 4 níveis. Quanto maior o número, pior o risco. Então, isso está relacionado ao tratamento, à cura, entendeu? Quanto maior for o risco para a sociedade e para o profissional, para a coletividade, para o profissional, o indivíduo, maior será o risco, maior será a graduação do número dele, vai de 1 a 4, tá? Então, vamos dar exemplo aqui do risco 1, que é o baixo risco individual. Eu coloquei até assim azul, né, que é a estratificação de risco também. Inclui agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos, sadios. Por exemplo, Lactobacillus sp, ok? Risco 2 é o risco moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Por exemplo, a candidíase, dermatofitoses, que são causados por fungos, por fungos ligados a aves e cães. Xistossoma mansoni, botulismo, criptosporidiose, listeriose, tifo, enterite necrótica ou ulcerativa, colibaciloses, cólera aviária e leptospirose. A maioria das zoonoses causadas pelas aves, que podem afetar o homem, elas são classificadas como risco 2, tá? A avaliação dos riscos potenciais são medidas necessárias para que, assim, para que vocês possam, para que o médico do trabalho, juntamente com o veterinário, juntamente com o zootecnologista ou juntamente com o enfermeiro assistencial ou enfermeiro do trabalho, depende do seu local, ambiente de trabalho, esses riscos precisam ser conhecidos para que eles possam ser medidos e prevenidos, para que estratégias possam ser criadas, para que vocês possam treinar o seu pessoal de forma a prevenir os danos, treinar quanto ao uso de EPI, né? Quando a gente vê que estava chegando essa pandemia, eu passei pelo ebola, tive a experiência do ebola, que era aquela doença que era mortal, né? Não tinha tratamento, não tinha cura. Nós tivemos que fazer um treinamento de como vestir o EPI, era um EPI uma técnica totalmente diferente, não é? Descarte daquela roupa, foi uma coisa muito complicada, mas a gente teve que fazer um treinamento, protocolo, porque é o risco 4, o ebola. Então, agora o Covid também. E para esses ambientes de risco, precisamos de ter uma cabine de segurança biológica de classe 2,
B2 com filtro EPA, que tem exaustão, tá? Contínua do ar, para que quem trabalha nessa área de laboratório não se contamine. Então, aqui, o risco 3, nós temos alto risco individual e moderado. Deixa eu passar para cá essa telinha. Alto risco individual e moderado para a comunidade. Transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de tratamento e ou de prevenção. Tá? Aqui não está dizendo de cura, pode ter tratamento ou prevenção. Representam riscos se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa, por exemplo, psitacose, ornitose, são zoonoses de criadouros de aves. O paracoccidiodomicose, esse nome grandão aqui, é um fungo, né, que causa essa doença chamada paracoccidiodomicose. E é muito comum, né? É comum no Brasil. Eu já vi pacientes sendo internados por conta disso, né? Ele afeta as vias aéreas do paciente, o paciente pode afetar os pulmões e outros locais. E tem tratamento, sim, tem tratamento, mas existe, tá? Existe e é risco 3. Bacilos anthrax, malária, a leishmaniose cutânea ou cutâneo mucosa, que também é presente aqui no Brasil, né? Em algumas áreas também específicas. O risco 4, a gente pode considerar alto risco individual e para a comunidade. Tem grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. Isso aqui está fazendo lembrar o quê? Quando começou a Covid, né, pessoal? Que ninguém sabia no começo como que era a transmissão, se era por gotícula, se era aérea, se era por contato, e até agora essa doença ainda está sendo estudada, mas que é uma doença de risco 4, porque ela tem grande poder de disseminação por via respiratória e grande poder de letalidade, ainda não tem um tratamento específico, uma cura. Agora que começou a profilaxia, né, da vacina, porém ainda não ainda nesse momento não está disponível a todas as pessoas. E o ebola também era considerado um vírus risco 4, tá? Causam doenças humanas e animais de alta gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Então, aqui eu coloquei para vocês terem conhecimento da cabine de segurança biológica. Eu não vou falar sobre isso especificamente, mas só para vocês saberem que existe isso e é ideal para manipulação de amostras de HIV, medicamentos quimioterápicos, tá, em oncologia, tuberculose, gripe aviária e outros vírus que acarretam perigo à saúde humana e ao meio ambiente. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que nós fizemos sobre como você colocar o seu equipamento de proteção individual. Tá? É muito importante que você coloque o equipamento de proteção individual de acordo com o tipo de risco que você vai estar sendo submetido, de acordo com o tipo de paciente que você estará abordando e de acordo com o procedimento que você irá executar, ou de acordo com, além do procedimento, de acordo com o ambiente que você irá entrar. Aí existem vários tipos de precaução. Aqui eu vou mostrar para vocês a precaução padrão, que é uma que você vai usar de acordo com a necessidade, tá bom? Vou mostrar para vocês como coloca o EPI e depois como se retira o EPI. E mais à frente eu vou apresentar a vocês cada tipo de prevenção.
com água e sabão. Coloque a máscara N95 com filtro PFF2 ou a máscara cirúrgica, de acordo com o procedimento que você for realizar ou de acordo com o paciente. Coloque o gorro com os cabelos devidamente presos. Coloque o protetor facial. Coloque o propé, ou protetor para os pés. Higienize as mãos com álcool e gel, em gel. Vista o capote e o amarre. Calce os pares de luvas de procedimento, de forma que fique sobre o punho do capote. Você está pronta? Você vai usar os equipamentos de acordo com o tipo de precaução. Agora nós vamos ver sobre como retirar o EPI. Retire a luva de procedimento. Retire o propé. Higienize as mãos com álcool gel. Desamarre o capote atrás e retire sem encostar na parte externa do capote. Passe álcool em gel nas mãos. Retire o protetor facial pelo elástico. Retire o gorro. Despreze em local adequado. Retire a máscara tirando pelo elástico, sem tocar na parte da frente. Despreze em local adequado. Em seguida, lave as mãos ou higienize com álcool em gel e lave as mãos em seguida.
Obrigada. Aqui, pessoal, só queria fazer uma observação, que a gente estava fazendo uma simulação, por isso nós não jogamos no lixo, não desprezamos a máscara, que estava nova, e o Face Shield, né? A viseira também estava nova, né? Então, mas na prática, vocês vão desprezar a viseira e desprezar a máscara. Se vocês estiverem em área de isolamento aéreo, ou como, por exemplo, um quarto com tuberculose, ou um quarto por Covid, vocês vão tirar a máscara fora desse ambiente, ok? Vocês não vão poder tirar a máscara dentro do quarto do paciente, que está contaminado aquele ambiente, apesar de deve ter o filtro EPA ali, né, fazendo aquela pressão negativa, né, filtrando o ar, mas não pode tirar a máscara dentro do quarto do paciente, ok? Vamos para a próxima tela. Agora sim, vamos falar sobre o uso de EPI para a prevenção de infecção. Então, segundo as normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a precaução padrão, como eu já expliquei para vocês, é aquela que você vai usar de acordo com o que você vai encontrar, risco de contato com sangue, todos os líquidos corpóreos, secreções, excreções, com excreção, por exemplo, eu vou ali administrar uma medicação oral, um comprimido. O que eu vou usar? O paciente não tem precaução de contato, nem aérea, ele é um paciente sem nenhum tipo de precaução de contato, nem aérea, nem por gotículas. Eu vou usar o que for necessário para me proteger naquele momento, ok? Se eu não for entrar em contato com líquido, fluidos corpóreos, com secreções, eu posso usar a luva, né? Nesse momento, só a luva nesse momento, entregar para o paciente o comprimido. Então, sempre em primeiro lugar, lavar as mãos. Mas se você for, por exemplo, vai fazer realização de um parto, a gestante, a parturiente ali, ela não está com nenhuma bactéria colonizada, né? Supomos que ela está uma gestante saudável. Você vai usar a precaução padrão de acordo com esse procedimento. Você vai usar o capote, porque você pode ter secreções, a luva, você deve usar um óculos protetor, né, das mucosas oculares, ou uma viseira, porque pode ter um líquido, né, amniótico, no rompimento da bolsa, e alguma coisa cair nos seus olhos. Máscara cirúrgica comum, tá? E desprezar o que for necessário de pérfuro cortante nessa caixa de pérfuro cortante adequada. Aqui, por exemplo, nessa figura, nós vemos a manipulação de um catéter, né? E aqui o profissional está usando devidamente as luvas. Então, são exemplos de doenças de precaução padrão: dengue, cólera, salmonela, leptospirose, hepatite A. Você vai usar de acordo com o que você for fazer, com os seus procedimentos. Aqui, a precaução por contato, quando usar. Pacientes que estejam colonizados ou com bactérias multiresistentes, ou com alguma doença que é transmissível por contato direto, como, por exemplo, a escabiose, a herpes, diarreia infecciosa, infecção por bactérias resistentes a múltiplos fármacos, como MRSA, VRE, KPC, impetigo, pediculose e etc. E também para pacientes que têm feridas muito grandes, que estejam, que são muito secretivas, com muito exudato, é também sugestivo de infecção ali bacteriana, de estar colonizado. Então, use a precaução de contato, o paciente em precaução de contato, ele vai precisar
que sempre lavar as mãos antes e depois, aqueles 5 passos que nós falamos das lavagens das mãos, o uso do avental ou capote, o uso de luvas, e vai ter que ficar num quarto privativo, isolado. Se não tiver como ficar num quarto isolado, existe a possibilidade de colocar esse paciente junto com outro paciente que tenha o mesmo micro-organismo, a mesma bactéria. Isso se chama coorte, tá? Se forem micro-organismos diferentes, ele pode até ficar, mas tem que ser por um tempo curto, isso de acordo com o manual da Anvisa, ok? A precaução por gotículas, né? As gotículas são exemplos, você vai usar a máscara cirúrgica comum, tá? Porque a gotícula ela não tem grande poder de expansão, de espalhar pelo ambiente, né? Ela é mais pesada, mas você precisa usar a máscara cirúrgica, e o paciente também precisa usar a máscara cirúrgica, porque quando ele fala, ele vai liberar essas gotículas também, tá bom? E também quarto privativo. E eu, como enfermeira, eu uso também a precaução de contato, a precaução padrão. Eu uso o capote, eu uso o óculos ou a viseira, porque o paciente, tudo ali naquele quarto, eu suponho que esteja contaminado. Se o paciente está, por exemplo, com uma meningite ou coqueluche, influenza, ele está tossindo muito, ele pode ter contaminado todo os lençóis, aquele ambiente por onde ele passou no quarto. Então, para a gente se prevenir, nós podemos usar, sim, o avental, usar o óculos, mas não é uma prevenção por contato, é uma precaução padrão, mas a doença é transmitida por gotículas, tá? Então, são exemplos disso, dessas doenças: meningite, cachumba ou parotidite, coqueluche, influenza e sepse meningocócica. Infelizmente, algumas doenças, como a coqueluche, né, reapareceram por conta da falta da vacinação, mas vamos torcer para que as pessoas se conscientizem. Doenças transmitidas por aerossóis. Doenças transmitidas por aerossóis. Os aerossóis são partículas respiratórias também do ar, porém com poder de grande expansão. Elas são bem mais leves e elas ficam suspensas no ambiente por um grande período, tá? São exemplos de enfermidades por transmissão por aerossóis: tuberculose pulmonar, sarampo e antavirose. Você vai utilizar, além da lavagem das mãos, a máscara com filtro PFF2, ou máscara N95, que é aquela máscara que a nossa amiga técnica de enfermagem Elisângela estava usando. E aqui a máscara cirúrgica vai ficar com o paciente no caso de transporte, do paciente precisar sair do quarto para fazer um exame, ele vai ter que ser, ou de ambulância, qualquer coisa, ele vai ter que usar uma máscara cirúrgica, e também precisa de um quarto privativo, com filtro EPA, se possível. O certo é ter um filtro EPA, pressão negativa, para que o ar que está dentro desse quarto não saia para outros ambientes e contamine outros ambientes. Aqui a precaução dupla, né? São doenças que podem ser transmitidas tanto por gotículas quanto por contato, que é exemplo, difteria cutânea e faríngea. Você vai usar o capote, a luva, o quarto também vai ser privativo, a máscara comum para o profissional de saúde e a máscara comum para o paciente, que é a máscara cirúrgica. Não é necessário a máscara com filtro N95. A precaução para contato e aerossóis. Tá? Existem doenças que são transmitidas dessas duas formas, como a herpes zoster disseminada e a varicela,
que é a catapora. Então, nesse caso, não entrar com prontuários, cadernetas nas enfermarias, e é fundamental que o paciente participe, seja orientado, né, quanto aos riscos, né? Geralmente, se não pode ter acompanhante, se for criança, fica mais complicado. E, então, vai ser quarto privativo com a porta fechada, o uso de capote, luva, máscara N95 para o profissional e a máscara comum para o paciente. No caso de varicela, precisamos ver se o profissional já foi vacinado ou se ele ainda não teve a varicela, não permitir que esse profissional, quer dizer, se possível, colocar uma pessoa lá para cuidar desse paciente que já tenha anticorpos contra a varicela. Evitar gestantes, isso até pela NR32, essas pessoas têm que ser até afastadas desses ambientes insalubres. E, inclusive, falando aqui da NR32, os estabelecimentos de saúde eles devem fornecer para os seus funcionários as roupas adequadas de trabalho, para que essas roupas sejam usadas no trabalho, sejam deixadas no trabalho para serem levadas para uma lavanderia, para que esses profissionais não precisam levar para casa seus jalecos contaminados ou roupas utilizadas diretamente na assistência ao paciente. Então, apesar de alguns hospitais oferecerem essas roupas, pijamas, para o profissional usar lá no trabalho, você ainda continua vendo algumas pessoas, alguns profissionais de saúde utilizando a sua própria roupa, um jaleco aberto, sem nenhuma proteção, e depois vão na rua, vão na cantina. Não, é inadmissível isso. A gente precisa começar a fazer esse trabalho de conscientização, e isso é um direito do paciente, de proteção, é um direito também nosso, né, de profissionais de saúde, termos essa proteção, né, a minimizar os riscos de infecção hospitalar, riscos biológicos, não é? Esse ambiente insalubre, ao qual estamos expostos por 12 horas, 24 horas, 36 horas semanais, 40 horas, então é uma coisa muito importante para a gente agora, né? O isolamento, ele também pode ser empírico. Como assim, Paula? Por exemplo, quando você não sabe ao certo qual é o diagnóstico do paciente, mas você tem uma suspeita que ele esteja com meningite, de acordo com a clínica dele, até sair o resultado do exame, do líquor, da hemocultura, ou etc. e tal, até sair o diagnóstico certo, você vai colocar esse paciente no isolamento empírico. Por exemplo, diarreia aguda crônica, vai ficar em precaução de contato. A paciente com meningite vai ser precaução por gotículas. Pacientes que apresentem exantema, petequias, equimoses, vesicular ou maculopapular, ele vai ficar em precaução por gotículas, aerossol e contato. Paciente com infecções respiratórias, a qual você não sabe ainda o diagnóstico, você vai colocar, hoje em dia, e você vai pensar na COVID também. Então, é muito importante. A COVID, eu não falei da COVID, a COVID, ela tem os 3 tipos de isolamento. Ela é isolamento aéreo, por gotículas e por contato. Então, se você... uma infecção respiratória, o paciente tem que ficar nesses 3 tipos de precaução e em quarto privativo. Tá? Não pode colocar ele até que seja descartado esse diagnóstico de tuberculose ou de algum outro tipo de infecção respiratória. O risco de bactérias multiresistentes fica também em precaução por contato. Por exemplo, paciente que você nunca internou no seu hospital, na sua unidade, você está vindo de uma UPA, você supõe que ele esteja colonizado, né, por uma bactéria. Então, você já coloca ele naquela precaução de contato
contato até que saia o resultado do SUAB ou de algum outro exame. Pacientes com lesões, né, com pele ou feridas com secreção, também vai ficar em precaução por contato. Aqui são as referências do estudo. Eu espero que vocês possam aproveitar essa aula e tenham gostado da aula e que venham estudar e lembrar de tudo isso aqui que vocês viram hoje e levar para a vida profissional de vocês. Serem profissionais conscientes, com conhecimento dos riscos biológicos para a sua prevenção e prevenção de riscos de infecção dos seus colegas e sua própria proteção também. E também, principalmente, dos pacientes que são os mais vulneráveis. Ok? Então, agradeço, muito obrigada a todos pela atenção. Me desculpe alguma coisa e que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Se tiverem alguma dúvida, podem passar para a professora Elizabeth, que ela pode passar para mim, ou tem também o meu e-mail aí no início da apresentação. Um bom dia a todos e que todos venham fazer a sua lição de casa, que é prevenção de riscos biológicos. Lavem as mãos, usem álcool em gel, evitem, não saiam do ambiente hospitalar com jalecos ou com pijamas utilizados dentro do hospital, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, tenham todos um ótimo dia.